As Deutsche Werkbund e futurismo, a semelhança entre os dois caminhos dentro da história do design e o quanto eles são importantes para o entendimento do que nós temos hoje por industrialização. Esse é o tema do Cicateca dessa semana. William Curtis é um escritor famoso que fala principalmente sobre arquitetura. Vou mostrar o livro para vocês e já comento a respeito. Esse livro, que é Arquitetura Moderna desde 1900, traz algumas questões que são muito importantes a respeito do que se refere ao futurismo e o que se refere às Werkbunds. Eu acredito que as Werkbunds foram estudadas em demasia por vocês durante a universidade, acredito eu. Mas existe um cruzamento entre ela, filosófico, e o futurismo, que vale muito a pena comentar. O William Curtis, ele começa falando do início do Arts and Crafts, que, se vocês observarem muito bem, John Ruskin e William Morris falavam a respeito das questões relacionadas ao artesão e o quanto o artesão e a sociedade perderia com a industrialização. E aí vem a Nouveau. Se vocês observarem as questões que estão ligadas, como eu acabei de falar, no Artes e Ofícios, ao artesão, e o quanto ele perderia, e quanto a sociedade perderia relacionado com o trabalho que é único do artesão para cada pessoa, né? Para cada trabalho que ele faz, observem os dias de hoje, na economia compartilhada, o quanto as pessoas hoje estão costurando, as pessoas estão fazendo seus próprios trabalhos manuais para vender. Esse é um raciocínio que eu trago desde design de interiores, para design gráfico ou para qualquer área. Quantas pessoas estão montando o seu próprio negócio? E não tem somente a ver com empreendedorismo, tem a ver com a valorização desses trabalhos individuais. Existe uma conexão muito forte entre esses dois períodos e é importante a gente ressaltar. O William Curtis, ele comenta que existia um sentimento preservacionista por uma sociedade que deveria integrar, já prevendo os efeitos caóticos da industrialização. Então, o Arts and Crafts, né, o Artes e Ofícios, ele já tinha esse olhar, que é importante a gente ressaltar antes de falar das questões das Werkbunds. Anterior à Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Itália já possuíam tanto posturas filosóficas quanto poéticas relacionadas com o que a gente pode apontar, e William Curtis fala isso, a respeito de uma bajulação relacionada à mecanização e à industrialização, né, que era a finalização desse olhar do mecânico. Na semana passada, quando eu falei sobre construtivismo russo, eu já vinha apontando essa história da mecanização sobre o Vitória, sobre o Sol, do Mayakovsky, e com o figurino e o cenário do Malevich. Aqui não é diferente, a gente está falando de uns anos, né, após, mas isso não é diferente. Nós estamos falando por volta de 1907, a respeito disso, né? E o futurismo tem ali 1910 e todos os seus manifestos relacionados à escultura, à pintura, à arquitetura no decorrer desses anos. Então, essa associação alemã do trabalho, as Deutsche Werkbund, tinham sim um olhar de cruzamento com o futurismo, que eu já vou falar já. Pessoas importantes que passaram por esse caminho que a gente estuda tão bem e não presta talvez tanta atenção, né? Eu acho que todo mundo estudou Peter Behrens na faculdade e vai saber da importância do Peter Behrens, inclusive para as questões de identidade visual, não somente de arquitetura. Mas o Peter Behrens, o famoso que fez toda a identidade visual e todo o trabalho dentro da AEG ou AEG, tá? Então todo mundo vai levantar louros a respeito do Peter Behrens, e merecidamente, porque Peter Behrens era um dos braços do cara que montou o conceito das Deutsche Werkbund, que foi o Hermann Muthesius, ele que concebeu esse estilo relacionando arte com trabalho, né, com ofício, e já antevendo muito o que aconteceria dentro da Bauhaus funcionalista de Dessau.
O Peter Behrens teve algumas coisas que são interessantes, pessoas que passaram pelo seu escritório, que primeiramente teve um olhar muito neoclássico relacionado com arquitetura, mas depois seguiu muito o olhar do Mutésios e de outros que passaram por sua carreira, entendendo as melhorias que deveriam ser feitas relacionadas com a mecanização. Uma dessas pessoas, pelo escritório do Peter Behrens, passaram Walter Gropius, então o idealizador da Bauhaus expressionista, né? O famoso Le Corbusier e amigo de Oscar Niemeyer, né? Então a gente pode falar isso de uma forma muito forte, e o Antônio Sant'Elia, que era um dos caras relacionados com a arquitetura desse período, em que encarou o futurismo com uma vertente muito forte. Então, o motor essencial desse período era a mecanização, para o processo da arquitetura e, consequentemente, relacionado com design e sociedade. Então, o debate existia entre o artista e a indústria, e qual seria o relacionamento ideal a ser criado nesse período. Uma das coisas que mais importam também para falar a respeito desse período é sobre a Alemanha, que se industrializa um pouco mais tarde que a Grã-Bretanha e a França, né? E nesse momento a gente percebe 4 correntes que são importantes dentro desse olhar, né? Que está muito próximo do futurismo. A primeira, que era uma continuação do Arts and Crafts, né? Então a gente tinha um movimento relacionado aí, que tinha uma semelhança muito grande, com bens de alta qualidade, muito parecido com o que viria, né? Inclusive no Art Nouveau, e alcançados por meio do empenho, consequência do trabalho. Na segunda corrente, que é uma corrente bastante individualista, são formas autênticas da arquitetura, que já envolve Art Nouveau e que levou uma perspectiva expressionista que aparece lá na frente de forma muito forte. A gente tem a outra vertente, que é a terceira, que é uma corrente materialista, pragmática, de formas lógicas, e a gente já vê as questões funcionalistas entrando, né, nas questões de materiais, inclusive, e a quarta, que considerava o funcionalismo bruto, ignorante, o expressionismo, que era um culto aos gênios, o artesão como uma entidade extinta socialmente, a não ser que ele estivesse ligado às questões da mecanização e dos produtos em série. Olha que pesado, né? Algumas coisas que são importantes para falar a respeito desse período, que eu sinalizei aqui na obra do William Curtis, sobre os manifestos futuristas, mas não antes disso, falar a respeito do cara que apoiou tanto o Peter Behrens, que é o Emil Rathenau, que era o gestor, né, o dono, o gestor a gente fala hoje, né, numa linguagem LinkedIn, que era o principal patrono dele na EG, que colocou na cabeça dele, abriu, digamos assim, a cabeça dele relacionado com questões que mudariam esse olhar neoclássico que ele tinha, inclusive arquitetônico. Para frente, na obra do Curtis, ele comenta algo muito interessante. Antes das sugestões fragmentadas das edificações pré-guerra de Gropius viessem a se solidificar como estilo amadurecido dos anos 20, outros catalisadores, seriam necessários, especialmente os recursos espaciais e formais da arte abstrata e as posturas poéticas do futurismo, que iriam por si próprias se fundir à filosofia e à forma do De Stijl, né, do Theo van Doesburg, Mondrian, né, no final dos anos 10. Então, o futurismo foi um movimento de poesia, que todo mundo sabe, nesse período, que inclusive tomou conta do pensamento do arquiteto italiano Antônio Sant'Elia, que os desenhos procurava uma que ele chamava de a nova cidade, La Città Nuova, e nessa fundação do futurismo, né, do manifesto em 1909, do Marinetti, houveram desdobramentos que são interessantes o comentário. Então, a gente tinha sempre como base, né, do Marinetti a questão da metrópole, da expressão coletiva
dessas forças que são sociais. Então existia ao invés de ter isso nas Werkbunds do Hermann Muthesius, que ele é muito claro a respeito de que a sociedade alemã evoluiria muito, inclusive em termos de arquitetura e design de produto, que era entendido como desenho industrial na época, e que isso faria frente à evolução que existia na Inglaterra. A Inglaterra tinha isso muito forte. E ele queria uma certa, digamos que, equiparação e concorrência. E um levante, obviamente, do Estado, da imagem alemã, criando tudo isso. Tá? Então, essas eram as questões que eram tomadas pela Deutsche Werkbund na época, que foram incorporadas bem mais tarde, né? A gente está falando de anos 1907, 9, e a gente incorpora isso, né, no raciocínio bauhausiano de 1922, onde Walter Gropius busca, no que a gente comentou na semana passada, um olhar, né? Ele conclui, digamos, com um olhar observando o trabalho da Wikutemas, ou da Wikutemas. Então a gente tem vários manifestos futuristas, né? O da pintura de 1910, o da escultura de 1912. Então a gente tem o Umberto Boccioni, o Dino Severini e outros pintores que tinham essa personalidade anárquica, que inclusive, muito típica, né, do próprio raciocínio futurista, e a gente vê isso também no livro que eu citei na semana passada da Rosalie Goldberg, porque também aborda performers da época. Uma das coisas interessantes de estudar no design é essa forma completa de entender o mundo e de entender a história. Não é porque você faz design gráfico ou design de produto que você vai simplesmente entender o recorte que ela vai trazer da história. É importante entender holisticamente o que se fala, o que se viveu na época. Então, por que não entender um pouco sobre o que acontecia com todas as manifestações que o futurismo trouxe? E a amizade, inclusive, que eu fiquei de citar na semana passada e não citei, da amizade entre ícones do construtivismo e do Marinetti. O Marinetti tinha como amigo o Malevich, tá? E uma das grandes inspirações futuristas aconteceu na obra do Mayakovsky. O construtivismo e o suprematismo respiraram muito a questão do futurismo. E a gente não pode esquecer dessas conexões. Eu costumo dizer nas minhas aulas que nenhum movimento de arte ele é rompido em absoluto, né? Ele sempre tem alguma coisa que ele faz como uma transformação, uma transição. E para essa transição acontecer, precisa de uma conexão com o que está por vir. Tá? E inclusive o total. A Rosalie Goldberg, ela fala aqui, né, como eu comentei, do Umberto Boccioni, fala do Carlo Carrà, do Luigi Russolo, do Dino Severini, como eu comentei agora há pouco, e do Giacomo Balla. E além das questões do teatro, né, que traria os saraus futuristas, os performers que aconteceriam, a obra Ubu Rei e o Roy Bombance, né, que foram super famosas nesse período, a gente ainda tinha, nesses manifestos de performance, algo que foi super interessante, que eram os movimentos mecânicos e que tinha uma base geométrica, baseada na ideia das máquinas, que era as músicas de ruído de fundo, que são muito famosas, né? Eu estava conversando esses dias com ex-alunos e que foram para as artes visuais, e a gente teve uma conversa muito legal. Faço menção aqui ao Caio Paraguaçu, um ex-aluno meu, com quem converso muito, da Unicamp, com quem eu converso muito a respeito de arte e de design. E nós fizemos esses comentários essa semana, porque eu disse que falaria sobre futurismo. Um beijo, Caio, né? Esse programa também é para você. Então nós comentamos a respeito desses ruídos, dessa mecanização. Nós vemos em todas as obras que estão ligadas ao futurismo, obviamente, já pelo nome, a ideia de futuro. Eu falei na semana passada de Metrópolis, do Fritz Lang. Eu não poderia deixar de falar, se estou falando de futurismo, da obra Meu Tio, do Jacques Tati, onde existe uma contradição evidente, né, do tio do garoto, me perdoem os spoilers, mas a gente está fazendo uma análise sobre o período,
E em Meu Tio nós vemos uma casa absolutamente futurista, criando, né, um pai e uma mãe, uma criança que quer viver a vida da forma mais livre possível, como qualquer criança, de forma lúdica. E é o que ele justamente não consegue viver em casa e consegue ver com o tio, né, que parece bem amalucado no filme, mas é com quem ele vive a vida, com os colegas, brincando na rua, de bolinha de gude, coisas do tipo. E dentro da casa dele ele não consegue viver essa infância relacionado com tudo o que existe de mecanização e de olhar futurista. E existe até uma sátira por trás mostrando que tudo aquilo, todo aquele aparato mecânico, não é tão gostoso assim de se viver. Várias coisas se ferram no caminho, não dão certo, um portão não abre, alguma coisa dá errada e acaba, inclusive com alguns programas da família, relacionados sempre com as questões futuristas. É um filme maravilhoso, assistam. A gente tem todas essas obras que eu estou comentando. Eu tenho o hábito de falar que tem na Amazon, porque é um lugar que eu compro e tem sempre os materiais em promoção, é lá em Martins Fontes, mas esses que eu estou falando eu consegui por preços mais interessantes na Amazon. Então, a ideia de nós falarmos hoje a respeito dos dois é ver o contraste entre talvez algo que nós não paremos no momento de estudar para entender a conexão histórica entre a Deutsche Werkbund e que é a escola, né, de artes da época e ofícios da época, entender a conexão que existe com o futurismo do Marinetti. O contraste, apesar de termos teores diferentes, o contraste entre esses valores que são, além de dinâmicos, também anárquicos, mas para o futurismo, a segunda palavra, é uma coisa muito importante que a gente tem que lidar através dos tempos, que é o Zeitgeist, que é o espírito dos tempos. Então nós tínhamos um espírito na época onde a mecanização e a industrialização levaria o homem à frente. O construtivismo já fala do homem acima disso, inclusive, o domínio do homem acima da tecnologia, né? Então, tudo está inexoravelmente amarrado à evolução da mecanização, a essa arquitetura moderna que tinha essas questões autênticas e artísticas, né? Sempre vendo, inclusive, materiais que estão à frente, vide o Brasil com as questões do cimento, né? na arquitetura moderna. Esses métodos de construção, essa estética e essas formas simbólicas. Enquanto a Deutsche Werkbund queria elevar a imagem social e comercial através de seus arquitetos e designers industriais, né, de desenho industrial, então unir artistas, o arquiteto, para transformar isso numa arte superior que traria um mercado muito maior e uma imagem muito forte para a Alemanha, além de unir a arte com o ofício, né? Nós tínhamos essa chegada aí muito forte do futurismo, que também pregava as questões da mecanização e da industrialização, e que esse era o futuro. O futuro era a tecnologia, a indústria, a mecanização. Essas são as duas situações de conexão muito forte entre o que viria a se tornar para frente a Bauhaus, que também foi extinta pelo Reich, que é um dos nossos programas adiante, onde eu falarei de novidades, entre aspas, aquele backstage que normalmente nós não falamos dentro de sala de aula para os alunos. Eu vou retomar aqui com vocês, inclusive falar de teatro, por que não dentro da Bauhaus. Falaremos a respeito do balé triádico, falaremos a respeito do teatro total do Walter Gropius, que não veio a se tornar realidade, mas essa é uma outra questão que fica para a semana que vem. Um beijo do Cicateca e até lá. Não esqueça de nos acompanhar no Telegram. Aqui estarão as referências bibliográficas. Esse livro do William Curtis, tá? By Amazon, os links vão aqui embaixo, tá? Esse também, que eu sou apaixonada e que ficou no tema da semana passada, que é o El Lissitzky, Rússia e Reconstrução da Arquitetura na União Soviética, que tem um prefácio apaixonante do Paulo Mendes da Rocha, onde ele fala uma frase
que eu coloquei esses dias no Instagram, apaixonante, que diz assim: bem mais tarde, com meus colegas e professores alunos da FAUSP, ouvi aquilo que fecha a questão. Não se pode ensinar arquitetura, mas sim educar um arquiteto. Tá? Esse livro aqui é um dos indicados também, tá? Que está disponível na Amazon, e ressaltando a importância do livro da Rosalie Goldberg, tá? Que é o Arte da Performance, que é super importante para nós entendermos holisticamente o que se fala a respeito de futurismo e construtivismo, endossando essas condições que eu falei das Deutsche Werkbund. Falo pra caramba, né, gente? Mas é amor. Semana que vem a gente fala de Bauhaus. Não percam, porque eu vou falar de coisas, de detalhes que não são muito comuns serem falados dentro de sala de aula. Inclusive de detalhes do Arte da Performance, o quanto o pessoal na época era do babado. Um beijo e até semana que vem.